voltando do intervalo, a gente vai falar um pouquinho agora sobre animação, história em quadrinhos, que eu sei que vocês têm uma ligação, né? O Joaquim agora está fazendo 2 filmes, né, Joaquim? Conta um pouquinho pra gente sobre esses filmes. Estou fazendo 2 filmes, um é baseado num conto meu, chama Ponte, já até ganhou prêmio aí nos festivais no Brasil e no exterior, e o outro é muito importante, eu acho que talvez seja dos eventos mais importantes na comemoração dos 400 anos de São Luís, que é um desenho animado pedagógico sobre a história da Fundação de São Luís. É um filme que tem 11 minutos, e que vai ser distribuído das escolas públicas do município de São Luís e do estado do Maranhão, para levar até as crianças. A gente não tinha como fazer um live action com atores, com uma caravela, com uma nau, e procuramos fazer o que era possível, que é uma animação. Eu acho que é impossível você falar da coisa lúdica hoje sem falar dos quadrinhos, seja ele nas revistas quanto ele no cinema. Acho que tá muito em voga. Acabei de ver o Batman e descobri que o Christopher Nolan é realmente um maravilhoso diretor. What are you? I'm concentrating. Mr. Wayne. Ele conseguiu transformar uma história boba numa história muito eficaz e fiquei fascinado com o filme. Mas me conta a tua experiência, como tu dá aula usando a história em quadrinho, né? Eu utilizo. Eu tenho minha coleção não é tão grande assim, né, pequena, mas eu tento recolher tanto o pop, do mundo pop, ou como também os mais de estilo europeu. Porque assim como no cinema, né, a questão da produção em quadrinhos, assim como a produção do cinema tem aquela questão de um traço melhor, uma imagem melhor, né? O diálogo também, né? Porque o quadrinho está composto em 2 códigos, que é a imagem e a escrita, né? Então eu já utilizo, por exemplo, para o Nordeste, Balaiada, tem quadrinhos sobre... Então, o que acontece? Essas formas de quadrinho é interessante para trabalhar na sala de aula, porque enriquece muito, a criança gosta muito da imagem, né? O público adolescente, o infantil, né? Ele gosta muito de ver a questão da imagem, uma narrativa. Então, enquanto eu estou trabalhando aqui Balaiada, falando sobre a questão das frentes que se movem contra o governo, então eu consigo trabalhar isso de uma forma mais clara utilizando o quadrinho, né? Mostrando as imagens, quem foi Negro Cósmico, quem foi determinados tipos de personagens, que o Duque de Caxias aparece numa imagem. Então ele é muito mais acessível pedagogicamente para o aluno compreender. A imaginação do aluno também flui muito mais, né? Exatamente, se estende muito mais. E tem quadrinho de todos os tipos, né? Foi-se aquele tempo, na verdade, que o quadrinho era visto como uma má influência, né? Acho que foi na década de 60, começou-se a psicologia. Na década de 50, o governo americano criou uma espécie de código dos quadrinhos. Acabei de ver um documentário sobre Stan Lee, quem não conhece Stan Lee, que é o escritor de X-Men, Homem de Ferro, Homem-Aranha, da Marvel. E quem não conhece o Stan Lee não conhece nada, não viveu, não teve infância. E essa história do Jack Kirby e do Stan Lee, dos grandes criadores das histórias em quadrinhos, hoje dos desenhos animados dos filmes, criou uma geração. E essa geração, que muitas das vezes é mal interpretada, por exemplo, aparece um maluco que entra num cinema e mata 15 pessoas, aquilo não é regra, aquilo é exceção, né? Aquelas outras 1000 pessoas que estavam assistindo o filme é que são a regra. Esses caras que usam a violência que é denunciada nas histórias em quadrinhos, aqueles são culpa da sociedade e não do quadrinho. O quadrinho pode ser usado exatamente para combater aquilo. E é usado para combater aquilo. E durante algum tempo os americanos, que são muito pudicos e que são muito hipócritas, tentaram conter a liberdade do criador, mas o que se vê hoje é uma liberdade extremamente responsável. Hoje existem quadrinhos também como Mafalda, né, que critica muito, né? Que tem uma crítica social muito grande.
E realmente essa questão do quadrinho, mas hoje você pode ver, por exemplo, que o mundo da Marvel e da DC, eles não conseguiram mudar mais esse padrão em relação, por exemplo, que desses códigos não poderia utilizar palavrão. Cenas de sexo. Por exemplo, hoje mesmo... Mas isso é o natural, isso é o... Eles estão fazendo, eles estão construindo uma galera jovem. Então eles têm todo um padrão para poder... Isso é só o bom senso. Eu costumo dizer que a regra primordial da sociedade é bom senso, você não precisa de outra regra. A Constituição está lá, tem que ser respeitada. O Código Civil, o Código Eleitoral, o Código Penal, tudo bem. Mas se você tiver bom senso, você vai estar dentro de todas as leis. E é isso que acontece hoje em dia. Antigamente talvez tivesse um pouco mais... as pessoas exorbitassem. E quem quiser quadrinho pornográfico também tem, mas não é para criança. Quem quiser... Não vai comprar uma revista pornográfica e dá para uma criança. Mas aquele cidadão adulto que queira assistir um filme um pouco mais pesado, um pouco mais picante, que vá. Mas cada qual... Que existe a censura. Exatamente, ele tocou um ponto importantíssimo. O quadrinho, ele foi muitas das vezes direcionado simplesmente para a criança. É tanto que a palavra gibi, ele foi infernizado para o sentido de infantil. Mas a história em quadrinho, o HQ... ele tem para todos os públicos, tem para o público infantil, tem para o público adulto, né, que esse público adulto já utiliza mais palavrão, já tem cenas de sexo. É tanto que, recentemente, se vocês sabem, né, teve o primeiro casamento gay da Marvel, né, que foi Foi o Lanterna Verde. Exatamente, o Lanterna Verde. Lanterna Verde é gay? Lanterna Verde é gay. Sabia não, rapaz, não sabia não. Teve o casamento dele agora. Fez o casamento, e o interessante é que o desenhista e também o roteirista receberam muitas reclamações, críticas, porque fizeram isso, e principalmente do povo brasileiro. Ele disse que agora o cara que ele vai casar vai ser um brasileiro. O Bart Simpson, vocês falaram de crítica ao Brasil, o Bart Simpson foi usado, já está na 20ª temporada. Eu sou fã assim. Não, ele tem uma capacidade crítica muito grande. Os Simpsons estão indo para a Antártica no ano que vem. Esse ano Brasil. O desenho, eu não gosto do tipo do desenho, o desenho meio tosco, eu não sou muito chegado na parte visual. Mas ele tem uma carga crítica muito importante. Não vejo nenhum problema. Eu acho que as pessoas têm que se adaptar ao seu gosto. Quem gosta do Batman vai ver o Batman. Quem gosta do Fred Flintstone vai ver o Fred Flintstone. Quem gosta dos Herculoides vai ver os Herculoides. Quem gosta do Super-Homem ou do Batman, eu só acho que tem que ter critério, bom senso. E os pais têm que estar atentos para o que seus filhos leem ou assistem. Né? Tem que direcionar da melhor maneira possível. E garanto a você que cinema, literatura, história em quadrinho não faz mal a ninguém. Galera, a gente vai de novo para um rápido intervalo, que o programa está muito legal, e a gente volta já já.